isso, nós, jovens monitores culturais da Biblioteca Prestes Maia, estreamos um quadro chamado Entrevistando, onde nós entrevistamos 4 bibliotecários da rede pública de São Paulo e pedimos para que eles nos contassem um pouco mais sobre a biblioteconomia e sobre o que é ser um bibliotecário. Olá, boa tarde! Bem-vindo ao nosso talk show matinal, entrevistando um bibliotecário. Então, meu nome é Monique, eu sou ingressante da Biblioteca Prestes Maia. Eu sou o Pedro, eu sou continuista na Biblioteca Prestes Maia. E eu sou o Thierry, eu sou ingressante da Prestes Maia. Muito bacana a gente estar participando com a gente hoje, né? Hoje é dia do bibliotecário. Então, a gente resolveu fazer esse pequeno talk show para conhecer um pouco mais sobre a profissão e um pouco mais sobre você também, né? Como que tá sendo essa coisa de ser bibliotecário, o que é isso, né? Então, muitas das perguntas são baseadas por uma curiosidade muito grande de conhecer um pouco mais sobre essa profissão. Então, a minha primeira pergunta é: como você se tornou uma bibliotecária? Eu escolhi ser bibliotecária na adolescência, mas porque eu vim de uma infância que frequentou muito, né, espaços de leitura na infância. Então eu gostava muito de ir, de escolher os livros, de ler, né? Hoje em dia, muitas vezes eu indico os livros para as crianças e adolescentes que eu li naquela época, né? Na minha época de criança. Da leitura que eu fui, da adolescente, né? Então, eu acabei lendo muito também, literatura na universidade. E eu acreditava que o bibliotecário, que eu poderia ficar muito à vontade nesse ambiente que eu gostava bastante, né? Que era a biblioteca. Então, pensei em fazer várias coisas, né? Acho que como todo jovem, adolescente, mas na minha época, né, a gente não tinha celular, nem tablet, nem internet. Uma internet, assim, muito nos primórdios, né? E a gente lia muito revistas enquanto a gente era adolescente. Então, eu lembro que eu e minhas amigas comprávamos uma revista Capricho, eu nem sei se existe ainda, e tinha uma parte lá que falava sobre profissões. E aí, uma vez saiu a profissão de bibliotecária. Eu falei, deixa eu ver que profissão é essa. Eu super gostei, né, do que estava escrito ali na revista. Eu falei, eu vou tentar isso. Vi na época do cursinho qual era, né, as faculdades que tinham o curso. E aí eu me interessei e decidi prestar. Tanto que eu acabei nem prestando para outras áreas. Eu acabei prestando só para o curso de biblioteconomia mesmo. Mas a respeito da sua profissão, eu sei que tem muitas pessoas que ainda não sabem qual é a função de um bibliotecário. E eu queria te perguntar onde e como você pode atuar nessa área. Quais os espaços onde você pode atuar como bibliotecário? É interessante a pessoa primeiro perceber, dentro das diversas atuações do bibliotecário, qual que condiz melhor com o perfil. Porque o bibliotecário ele pode trabalhar em diversas áreas do conhecimento, desde, sei lá, institutos de química, trabalhar com institutos de pesquisas, trabalhar com, por exemplo, IBGE, economia, trabalhar na área de cultura, né? Trabalhar na área jurídica. Então, tem diversas áreas. Então, para cada perfil de pessoas, né, você tem espaço para atuação do bibliotecário, né? Inclusive, áreas tecnológicas super famosas e que estão bombando agora, como Google, né? É uma área que as pessoas podem atuar também, né? Sites de informações, bases de dados, são referências de lugares que as pessoas podem estar atuando também, né? Então, é isso, identificar o perfil e, a partir daí, né, buscar uma colocação no mercado, né? Eu tinha toda a oportunidade para trabalhar na área jurídica, por exemplo, mas eu acabei optando pela cultura, que é o que mais me atrai. Então, o legal é isso, você ter uma profissão em que você possa atuar em diversas outras... diversos espaços, né, com diferentes atuações. Isso é legal, ser multidisciplinar. Caro é um ser múltiplo, né? É um profissional, assim. Existe mercado de trabalho, né, para bibliotecário. E, como eu disse, né, eu trabalhei num centro de documentação, numa TV. Mas tem pessoas que trabalham em escritórios, em
docs de empresas, então centros de documentação em geral, então centros de memórias de instituições, é um campo muito grande, principalmente aqui na cidade de São Paulo, para o bibliotecário. Então ele pode atuar nesse setor e eles geralmente atuam, né? Então tem que atua em bibliotecas públicas, né? Como é o meu caso, é o caso da rede de bibliotecas, mas também dentro da instituição pública existem bibliotecários que não trabalham em biblioteca pública, né? Nem em biblioteca escolar, acabam atuando em bibliotecas dos seus setores. Charlie, agora uma dúvida sobre, beleza, a gente tem muitos campos, mas como que a gente consegue adentrar esse mercado? É por meio de um contrato CLT, é um edital, é um chamamento? Como é que funciona? Essa parte da contratação. Como se contratam as pessoas, né? Então, assim, se for no setor público, você faz o concurso. Se for na rede privada, você passa por um processo seletivo de RH comum, né? Então, você manda o seu currículo, você se inscreve num desses canais, ou não sei como se faz hoje, eu fico de olho aqui no que meu marido faz, porque ele é da área privada. Ele tem um LinkedIn lá, e agora o LinkedIn não é o que tá na, sei lá, não sei se é na moda, mas não é o que tá virando, agora é outras ferramentas. Então, acaba entrando. Tem sim editais, né? Mas geralmente esses editais são para. Agora mudou a lei, né? Mas geralmente esses editais eram para contratação temporária. Então, para uma contratação temporária na Petrobras, um exemplo, contrata-se um bibliotecário. Existe sim. Mas agora, como mudou a lei de terceirização, pode ser que contratem profissionais fora desses editais de contratos temporários, sabe? É muito novo ainda. Bem legal. E como você enxerga o futuro da leitura agora nessa nova era? Hoje eu acho que tudo é leitura. Uma pesquisa no celular é leitura, num jornal é leitura, no YouTube, no TikTok. Os jovens hoje em dia estão lendo tudo, comentário, Twitter, tudo é leitura. Não é leitura talvez que a gente gostaria, mas muito mais do que há anos atrás. Inclusive, sobre isso que eu ia perguntar, porque a graça de você ler é você tocar no livro, você sentir, né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em ler virtual. Aí eu queria saber, se na sua opinião, se essa profissão de bibliotecário futuramente pode ser extinta. Na verdade, assim, é uma questão que já vem, não é de agora. Desde quando eu fazia faculdade já tinha essa questão da internet, das bibliotecas sumirem, do bibliotecário perder sua função e tudo mais. Mas, na verdade, não. Até pelo contrário. Muito com relação à biblioteca, a questão do papel também. É uma questão que já é bem antiga. Os livros vão acabar, a internet está aí. E o que a gente percebe é que foi justamente o contrário. Tem um movimento agora da última década para cá, a publicação de livros aumentou, ela não diminuiu, ela aumentou. Você vê vários escritores surgindo, várias editoras publicando aí, que eles chamam de best-sellers, né, que são os mais lidos, e tem muito leitor, tem muito escritor que já é praticamente desse século, ou dessa década. Então, a gente, como a gente diz, vai andar junto. Uma não vai substituir a outra. Qual seria a sua biblioteca dos sonhos, assim? Qual seria aquela biblioteca que você olha e fala, nossa, essa é a biblioteca perfeita. Se eu fosse fazer a minha biblioteca pública, seria dessa forma. Aí eu queria que você falasse um pouco desse processo de imaginar mesmo, como seria essa biblioteca perfeita para você. Essa biblioteca dos sonhos eu já tive, já vivi, super amei fazer parte dessa construção. Né? Lá na Biblioteca Maria Firmina do Rei, quando a gente entrou lá, era eu e mais uma outra bibliotecária, era uma biblioteca vazia, até eu lembro do marido dessa outra bibliotecária, que também a bibliotecária falava assim, nossa, parece um hospital, né? Não tem nada, só umas mesas e algumas cadeiras. Aqui, filho, aqui. E aí, quando
nessa perspectiva, né, de pensar esse espaço, essa biblioteca temática, nós conseguimos contratar uma ambientação dessa biblioteca temática. Junto com esses artistas que propuseram essa ambientação, nós fomos falando que biblioteca que a gente sonhava para aquele território, né? Então, é uma biblioteca que tem um espaço, que tivesse um espaço de aconchego. Então, e aí nós pensamos também nas cores, que tinham que também conversar com o território, né? Em cada imagem, a gente escolhia as imagens que iam para as paredes. A gente também conseguiu contratar pessoas do bairro para trabalhar nessa biblioteca. Então, isso era uma coisa que a gente queria muito, que as pessoas que trabalhassem nesse lugar não precisassem pegar o transporte público, como geralmente as pessoas de cidade de Tiradentes faziam para ir para outros locais. Então, a gente queria muito valorizar, sabe? Quem estivesse... Quando você pensa numa biblioteca perfeita, assim, dos seus sonhos, como seria essa biblioteca, né? Como você descreveria a biblioteca ideal do presente ou do futuro, não sei. Um dos meus sonhos. Acho que é a biblioteca que conseguia acolher melhor o público. Eu acho que a gente precisa ser biblioteca para todos os públicos, para todas as idades. A biblioteca dos sonhos, acho que é isso. Você conseguir contribuir para a melhoria das pessoas. Desde a primeira infância, até mesmo para você atender o analfabeto. Imagina, a gente consegue receber o analfabeto, não tem conhecimento das letras, mas que de repente uma outra coisa, se essa ali, possa ter significado para ele, né? Uma palestra, um curso, um documentário, um vídeo, uma peça de teatro, é assimilável. São formas de ter que subvertem a questão que a gente tem da formação padrão. Então, são formas de ler através de ver um filme, através de você ver uma peça, através de uma discussão. A pessoa também... Você agora está numa biblioteca pública, a Biblioteca Castro Alves, certo? Sim. Tem alguma memória que vale muito, muito a pena, ou que você gosta muito para contar pra gente? Da biblioteca pública? De você nesse espaço. Há quanto tempo você tá lá? Então, eu tô lá desde 2018. Legal. Mas uma coisa que é assim, que me marcou bastante, foi numa outra biblioteca, lá do Tatuapé, que eu trabalhei 4 anos, na Biblioteca Temática em Música. E aí uma vez eu tava lá trabalhando na minha sala, e me ligaram e falaram assim, tem 3 adolescentes aqui querendo falar com vocês, né? Querendo falar com você. Aí eu falei, tá bom, desci e tal. Era uma pesquisa de escola. E ela queria me fazer perguntas sobre a biblioteca. E ela estava, acho que no 8º, 9º ano, e ela nunca tinha entrado numa biblioteca. Aí eu falei assim para ela, não, mas aqui é uma biblioteca pública, tal, não sei o quê. E ela, uma biblioteca? Igual a do Cris? Aí eu, igual a do Cris? Eu falei, é uma biblioteca pública, a gente tem uma seção de enciclopédia, referência, livros para você fazer pesquisa, de escola, leitura, mangá, quadrinho e tal. Mas é uma biblioteca igual a do Cris, igual que tem na escola do Cris? Aí eu, que Cris, menina? Eu falei, não conheço esse Cris, que Cris? Ela, todo mundo odeia o Cris. Aí eu, não tô acreditando. Eu falei, é uma biblioteca, igual que tem na série de Todo Mundo Odeia o Cris, mas lá é uma biblioteca dentro da escola, que é uma biblioteca pública. Aí eu fui andar com ela pela biblioteca, a menina chorava, ela chorava, ela ria, ela falava assim, nossa gente, eu nunca imaginei que aqui tivesse isso. Ela falou, na minha escola não tem isso. E eu achei muito legal, falei assim, ai meu Deus do céu, olha a referência dela. E depois ela voltou, ela fez a matrícula, aí toda semana ela estava lá, ou estudando, ou pegando livro, ela se achou lá na biblioteca do Cris, lá, que ela era a biblioteca do Cris. Pensando, né, que você falou na sua primeira fala,
que hoje em dia você indica livros que você leu na sua infância. E aí eu queria saber, né, quais indicações seriam essas, né? Que livros você gostaria de indicar para alguém que te pergunta, assim, um livro da vida, ou pode ser vários livros da vida? Eu ia fazer essa mesma pergunta. Minhas indicações dependem das pessoas, né? Se for para falar assim, o último livro que eu amei ler, eu vou falar o último livro que eu amei ler mesmo, que foi do clube de leitura que a gente discutiu ontem online, que foi O Jardineiro que Tinha Fé, né? Mas se for um livro da minha infância que eu li, que eu vejo na biblioteca as pessoas, indica um livro e tal, eu indico, olho, né, para a pessoa é adolescente, é uma menina de 12, 13 anos, como eu era, olha, tem aqui um livro do Pedro Bandeira, A Marca de uma Lágrima, acho que você vai gostar. É uma criança, então eu consigo indicar, por exemplo, livros que meu filho lê hoje em dia. Olha, você quer o que do livro? Você quer rir? Então eu vou te indicar esse. Você quer mais emoção? Quer com poucas palavras? Aí eu indico outro tipo de livro. Isso é muito bacana. Se é uma pessoa que está iniciando na literatura, eu indico a Agatha Christie. Então, depende das pessoas, né? Mas se for um livro da minha vida, que eu li ao longo de toda a minha vida, que eu amei, é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então, é um dos livros, assim, que é minha referência da vida, sabe? De tanto que eu gostei. Eu acho que interessante. Dentro do meu contexto, da minha vivência, tem algumas obras que eu vi e recomendo que as pessoas tenham conhecimento, mas é interessante, cada um vai acabar formando o seu próprio caminho, suas próprias leituras. Os grandes clássicos do Machado de Assis, obras maravilhosas, né? Então, ele não é à toa que ele é reconhecido dentro e fora do país, porque é engraçado, quando a gente é muito novo, a gente lê porque é obrigado. E é a pior coisa, né? Caramba, por que eu tenho que ler Dom Casmurro, cara? Coisa mais chata, né? Sim, demais. Aí depois eu tá aberto! Traga! Faz o sentido tudo aquilo que ele escreveu. Aí você, caramba, então tá, então você vai atrás de outras coisas. Sei lá, Memórias Póstumas, aí você vai ler Esaú Jacó, aí você vai ler nossa, uma série de coisas que você acaba, caramba, faz sentido, tem uma lógica, é muito bacana, mas o legal é isso, você encontrar o seu tempo para você conhecer essas obras, né? O velho... E foi essa, assim, paixão por leitura que te motivou a seguir a carreira? Foi realmente a hora certa, no lugar certo. Quando eu entrei na primeira faculdade para digitar os livros ali, uma bibliotecária que tinha acabado de entrar, eu tinha dito para ela que eu ia prestar vestibular, porque a universidade era obrigada a dar bolsa para o funcionário que fazia o vestibular. E aí ela falou assim para mim, você vai fazer vestibular no quê? Eu falei, fisioterapia. Era o que tinha, eu queria fazer uma faculdade. Aí eu falei, vou fazer em fisioterapia. Ela, fisioterapia? Não, você ia ser uma boa bibliotecária, você tinha que fazer biblioteconomia. Eu falei, eu não tenho dinheiro, né, para pagar, meu salário não dá, meus pais não podem pagar a faculdade para mim, tá? E aí passou. E aí, 3, 4 anos depois, eu mudei de emprego. E aí eu falei, não, eu acho que eu vou ouvir o que a moça falou lá e vou colocar meu dinheiro numa coisa que eu já gosto, para não trancar daqui 2 anos ou recomeçar e tal. E aí foi isso. Mas não foi uma vocação, uma paixão. Foi mais, assim, era uma coisa que eu gostava, era o que dava. E foi. Mas quais foram os motivos, assim, mais específicos que te fizeram escolher, assim, quando você estava lá para escolher a sua graduação? O que você olhou e falou, não, vai ser essa aqui? Um pouco eu não conhecia muito da rotina do bibliotecário, né? Eu não tinha muito conhecimento das atribuições, eu fui mais pelo guia, procurei me informar.
de quais eram as atribuições, o que um bibliotecário faria, nicho de trabalho, né? Questão de mercado de trabalho. E óbvio que a concorrência, relação candidato-vaga, conta bastante, porque não é um curso tão concorrido, pelo menos não era na época, hoje ele já tem uma procura um pouco maior, mas foram esses motivos, assim, a mais da parte da organização, de eu me identificar muito com parte de organização mesmo, de tratamento técnico e tudo mais. Eu achei bem interessante. Dentre as opções, assim, eu achei que seria mais... como é que eu posso dizer? Não a mais humana, que as outras também são, mas dentro da área de humanas, que é a minha área, eu não sou de exatas nem de biológicas, eu acho que dentro da de humanas foi a que eu mais me identifiquei, lendo, procurando me informar sobre a profissão mesmo. Então, Com o avanço da tecnologia e agora com essa época de pandemia, quais são os maiores desafios, assim, da leitura de livro mesmo? Vou dar um exemplo. Nós tivemos um clube de leitura online ontem. E teve gente que leu no livro papel e teve gente que leu no livro online. Então, a discussão, o encontro, né, acontece da mesma forma. Então, independente qual é o formato e de que forma. Ou você tem um espaço em que a sua comunidade pede para que haja um momento, né, de interação entre crianças e bebês da sua região, nesse espaço da biblioteca. Então, independe também se os livros, se elas querem usar ou não os livros da biblioteca, se a biblioteca ela seja um espaço para discutir, fazer discussões do território sobre problemas ambientais, ou o território quer que a biblioteca seja um espaço onde eles possam construir uma horta comunitária. Então, se a biblioteca ela for esse centro de convergência, né, e vivência da comunidade, de que forma isso vai ser feito e se o livro vai ser em formato papel ou não, a gente, né, pra gente não faz diferença. E agora que a gente está sendo biblioteca sem os livros, sem o prédio da biblioteca, e vocês estão aqui falando disso, produzindo conteúdo, né, para as redes sociais e pensando em como você interage com esse território, é outra forma de ser biblioteca e ainda mais sem o prédio, sem a estrutura, sem os livros, né? É isso. Eu acredito que a biblioteca física, né, ela não é só uma coleção de livros, né? Então, o bibliotecário não é só, né, ou as pessoas que atuam na biblioteca não são só pessoas que organizam o acervo, emprestam e devolvem livros, né? Então, eu acho que dá muito bem para conviver, né, nessa biblioteca ela se abre, seja ela em que for, mas falando especialmente da biblioteca pública... Precisa ser um organismo vivo, então, além do livro e da leitura, obviamente, oferecer uma programação cultural diversificada, contação de história para as crianças, obviamente que conversando com o livro, com a leitura, por isso que a contação de história, a mediação de leitura para a primeira infância, para a criança, ela é muito importante, porque incentiva mesmo as crianças a lerem. A leitura ela já tem que ser incentivada desde pequeno. É mais fácil você formar um leitor quando ele já começa a ler desde pequeno do que um adolescente ou um adulto, por exemplo. Mas a gente sabe que nada é 100%, né? Então, só queria saber qual os prós e os contras. Acho que os prós tem muitos, né? Acho que é uma profissão bem ativa. Eu acho que existe campo de trabalho, inclusive, para todos os perfis de pessoas, né? Então, pessoas que são... eu não gosto de trabalhar. O meu perfil é mais de uma pessoa que trabalha com o público, né? E gosta disso, e participa disso, mas tem pessoas que são mais... que preferem mais ficar quietinha, ou num escritório, ou sem muito acesso ao público. Então, na profissão existe essa possibilidade, né? Existem áreas que dá para você ter profissionais desse perfil, né? E são, inclusive, mais detalhistas, porque também isso exige muito da profissão na hora de catalogar, na hora de classificar ou identificar alguma coisa, você tem que estudar muito material e realmente precisa de uma pessoa com bastante atenção. E quais as maiores dificuldades que você
conquistou e quais barreiras ainda precisa ser quebradas? Na área da cultura, a gente acaba atuando no espaço público, com recursos públicos. Desculpa. E nem sempre as gestões que estão atuando têm o mesmo olhar sobre a importância da biblioteca e a importância de ter, por exemplo, uma biblioteca temática, né? Então, a gente teve momentos em que eram destinadas verbas específicas para a atuação das bibliotecas temáticas. E haviam curadores para poder elaborar acervo. O curador também participava de consultoria na área de cursos e formações dentro das áreas temáticas. Então, a gente desenvolveu, por exemplo, cursos com as temáticas de cultura popular e folclore, cursos voltados para a educação, desenvolvendo os temas de cultura popular, como também nas outras bibliotecas temáticas também tinham muitos outros incentivos também. Só que com o passar do tempo isso se perdeu, né? Por conta desse setor que era destinado à biblioteca temática não ter tido mais essa força toda. Então foi se perdendo, o pessoal foi saindo do setor e não foi reposto nem recurso humano, nem material, nem financeiro para esse tipo de... para dar continuidade para esse projeto, que é muito bacana, em todos os sentidos, para todas as temáticas. Então, a gente fica sempre nessa expectativa de como que vai ser a próxima gestão, de quando é que isso vai voltar a ter um valor para o setor de biblioteca ou para a própria Secretaria de Cultura. Então, a nossa esperança é que, futuramente, a gente encontre gente que tenha essa empatia, esse entusiasmo pelas áreas das temáticas, né? Então, a área da cultura realmente tem esse lado mais restrito, a área dentro da administração pública, mas é uma área fascinante, viu? É algo que gratifica muito, se trabalhar com pessoas, com a bagagem, com conhecimento, com cultura, com essa questão da identidade do Brasil, é uma coisa muito fantástica. Então, bem bacana, bem bacana. Desculpa, uma pergunta, muita parte assim que veio, porque olha só, você tá com uma camisa de Superman, você é um leitor ávido de histórias em quadrinho, ou você é mais uma geração assistir os filmes, desenhos? Geração que assistiu filmes, desenhos. Realmente, tem uma bagagem poderosa dos quadrinhos. Sim. Sobre todos esses grandes heróis, né? Vários. Marvel, DC, é um universo maravilhoso. E eu admiro muito quem tem toda essa vocação e se joga nessas histórias. História em quadrinho e que tá com uma camisa do Superman aí. E falando de cultura popular, lá na Prestes Maia, no dia do quadrinho, foi dia 30 de janeiro, foi o Dia Nacional do Quadrinho. E aí a gente fez uma publicação no Insta, 3 publicações, e deu várias indicações de quadrinista nacional. E aí tem um mano que é o Tom Gomes. Tom Gomes, ele é um quadrinista que ele tá fazendo uma série nível Marvel, só que com a galera da Amazônia. Então, tipo... Que legal, cara. Então tem uns índios, depois eu te mando os links, se você quiser. E aí tem os índios, tem os guerreiros, tem também falando de cultura popular, que ele fez um quadrinho, uma série de quadrinhos sobre... Como que fala? Sobre as religiões de matriz africana, sobre o candomblé. Então tem os guerreiros Yansan. E aí tem uma... Porque assim, eu não sou por dentro dessa cultura, e eu só li um, que foi o da Iemanjá. Então ele tem, cada quadrinho, ele traz uma personagem desse universo do candomblé. E aí... E eles fazem camisas também, as artes deles são bem legais. E aí por isso que eu falei, Superman americano, vamos usar cultura popular. Olha que bacana, que link legal, que ideia boa. Eu quero esses links. Acho bacana a gente trocar essas coisas. E o legal é você ter essa sensibilidade do cara e ele ter essa sacada. Sim. E trazer isso para o nosso universo. Porque na realidade a gente tem uma mitologia que é só nossa, né? Sim. A mitologia dos orixás é fantástica, né? Até os nossos mitos amazônicos também são muito fortes. Você vê o quanto que é rica a nossa cultura, só que isso não é valorizado. Não é uma coisa que você aprende no contexto da escola ou na própria universidade. Depois de 70, eles começaram a valorizar esse tipo de conhecimento e
e é o que realmente nos traz um diferencial. Nós, como povo brasileiro miscigenado, a gente tem alguns, como é que fala, alguns acidentes de percurso aí. Mas, de certa forma, a gente conseguiu construir muita coisa em relação à cultura, né? E tem coisas que são Mas é isso, Sim. muito obrigada por participar Imagina. com a gente. E acho que por enquanto é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer, assim, achei lindo perceber a sua paixão pela profissão Sim. e como você realmente transmite isso, assim, é realmente muito lindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, nossa, vocês são Muito muito empáticos, muito gentis. Muito obrigado, Camila, Jomar, Charlene, Gustavo, por terem participado desse encontro. Pessoal que assistiu até aqui, valeu! Se inscreve no canal, dá like no vídeo e ativa o sininho. Este vídeo foi realizado pelos jovens monitores da Biblioteca Prestes Maia, editado e idealizado por Monique Alves e apresentado pelos ilustres Pedro Pereira e Thierry. O Ministério do Entretenimento informa: quem não curtir no canal, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho irá pelos conteúdos maravilhosos e exclusivos do canal.